Olá, eu sou o Felipe Caltz. Eu sou o Rodrigo Fishman, da Dingo, e você está ouvindo Por Trás do Disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música. A Vida é uma Granada. Esse é o título do terceiro álbum de estúdio dos gaúchos da Dingo, ex-Jingle Bells. Sequência aos ótimos Maravilhas da Vida Moderna de 2015, Todo Mundo Vai Mudar de 2018, o trabalho produzido durante o período pandêmico destaca a melancolia dos versos e temas existenciais. Aproveitando o lançamento do disco, eu, Kleber Fak e meu amigo Renan Guerra, recebemos os músicos Rodrigo Fishman e Felipe Caltz para uma conversa sobre o processo de criação e as histórias por trás desse disco. Ouve aí. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. E eu tô muito feliz de receber vocês dois aqui para conversar sobre esse disco fantástico, A Vida é uma Granada. Sejam muito bem-vindos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Gente, queria começar perguntando para vocês como que foi esse processo de construção do trabalho, porque, como o próprio nome diz, explodiu uma granada no mundo que virou tudo de cabeça pro ar. Vocês passaram por muitas mudanças que vão desde mudança de nome até perdas, teve nascimento de filho, parente próximo, coisa, tudo mudou nesse período. Como que foi produzir um disco novo da Jingles nesse cenário caótico? Olha, eu acho que assim, fazer esse disco foi um pouco o que salvou a banda e salvou também nosso momento ali de vida. Acho que a gente gravou esse álbum, a gravação mesmo, pré-produção, gravação se deu entre outubro e novembro de 2020, né? A gente fez uma bolha, assim, até tava dando aquela acalmada, assim, né? Tipo, diminuição de casos e tal. E a gente pensou, gente, vamos usar esse período agora, vamos nos reunir, fazer uma bolha de segurança, saudável, com todos testados, ninguém sai, ninguém entra. E a gente vai usar esse período aqui para se isolar, isolados, gravar esse disco. Então esse é o processo de gravação, né? Agora a construção dele já vem de outros momentos. Então tem músicas feitas em 2019, por exemplo. Sim. E tem algumas específicas feitas já em 2020. Um exemplo delas é quando eu fiz em 2020 A Vida é uma Granada. Essa música foi feita já no contexto de uau, né? Tudo está de pernas pro ar. Então ele tem esses dois lados, mas a gente vai construindo uma narrativa que costura as coisas e que dá sentido, né? Porque é uma característica nossa buscar também universalizar algumas coisas, Sim. né? Trazer para perto de quem consiga se identificar com aquilo. Mas é isso, acho que se tem uma coisa muito legal desse álbum é que ele foi muito importante para nós como banda e para nós como indivíduos. E eu acho que isso tá dando um fruto legal na galera que tá escutando, tá causando essa emoção, assim, que eu acho que a gente sentiu fazendo ele, sabe? E não é toda vez que uma banda tem essa oportunidade de significar o trabalho dentro da carreira como algo tão importante pra si mesmo, assim, né? Às vezes é só, temos que fazer mais um disco, pessoal, vamos lá. Então ele é bem especial. Há alguns meses a gente falou com o Tim Bernardes, que também passou por um processo similar, o Thiago Oliveira da Maglory também passou por um processo similar, e ouvindo os 3 discos de vocês e deles 2, da Maglory de maneira geral, eu sinto que são discos que vocês parecem que voltam para uma coisa que é mais vocês, para a essência de vocês, de expor referências, de expor sentimentos. Você sente que isso foi natural, de voltar, por exemplo, eu sinto muito de ecos de Beatles, de Beach Boys, de algumas coisas que parecem muito bandas embrionárias da adolescência. Você sente que de alguma forma isso foi algo que aconteceu com vocês, ou vocês tentaram se afastar disso, mudar, pegar outras direções criativas nesse processo? Cara, terceiro disco é uma viagem, assim, né? Porque a gente tá tocando junto desde a escola, né? Então, e daí agora teve os 3 discos de 2015 para cá. Então, a gente já não é mais marinheiro de primeira viagem, assim, dentro da nossa própria busca, sabe? Então, eu acho que esse terceiro disco ele já faz sentido, ele costura ainda melhor o primeiro e o segundo. Eu acho que ele é um disco coerente, assim, com a nossa trajetória, sabe? E eu não sei, o lance das referências, eu acho que
o tempo vai passando, tu vai ouvindo muita música, tu vai mudando de estilo musical e referências e tal, mas eu acho que sempre tem coisas que vão ficando, né? Que são mais fundamentais, assim, que moldaram mais o teu jeito de ouvir, pensar e fazer música, assim. E eu acho que quando se trata de uma banda que tem uma história, que tem uma estética, que tem uma busca em conjunto, a gente tem que acabar se voltando a essas referências em comum, digamos assim, que são essas que perduram há mais tempo, que é como você falou, o lance dos Beach Boys, dos Beatles, tem bastante coisa de música brasileira também, de Rita Lee, Gilberto Gil, Marina Lima, coisas que, enfim, algumas mais novas e outras que já vêm desde a base de todos, assim, sabe? Então é legal, assim. A gente não tenta emular muito tal arranjo ou tal não sei o quê, mas a gente comenta nomes e meio que daí cada um acaba fazendo a sua busca no seu instrumento para criar algum arranjo com aquelas referências compartilhadas, assim, sabe? Falando nessa questão dos arranjos, esse é um disco que ele é bem cheio de colaboradores, no sentido, tem muita orquestração, tem metal. Como que foi esse processo de construção dos arranjos coletivamente com essas outras pessoas? Queria que você detalhasse um pouco dessa inserção dos metais, dos arranjos de corda que saltam aos ouvidos o tempo inteiro durante a audição, que são muito bonitos. Legal. Isso aí foi... Os arranjos são feitos pelo Fabrício, né? Fabrício da Dingo. Ele escreveu esses arranjos. Alguma coisa que outra a gente até pode ter cantado durante a produção, assim, um lararirari. Mas tem muito, muito mais a ideia dele, assim, e, enfim, arranjos pro Fabrício Camboja, é o que eu posso dizer. Não é a primeira vez, né? Nos outros discos o Fabrício fez os arranjos do naipe de sopro também. E eu acho que é isso, é muito legal, na verdade, essa parte. Nunca tinha parado pra pensar muito, assim, especificamente nisso, mas é interessante como esse lado do Fabrício também, de arranjar naipe e cordas, ele também vem amadurecendo com os discos também, junto, né? E acaba sendo uma coisa que teve a sua evolução dentro da nossa própria discografia, assim, desde Maravilhas. Então, eu acho que o que foi utilizado ali tá muito, mais uma vez, a serviço da canção, pra trazer mais emoção para determinado momento da música, para ajudar a trazer, enfim, maciez, beleza, ou chamar atenção para alguma coisa. E a gente, com músicos incríveis, assim, né? O pessoal do Naipe de Sopros ali tem uma música somente com o Douglas Antunes, né? A Doug Boni ali, que também toca com o Terno, o João Donato, uma galera. Diogo Duarte no trompete e o Bira, né? Bira do sax, que é uma galera que, por exemplo, o Diogo e o Bira, eles fizeram a turnê agora do show do João, né? Fizeram juntos. É o pessoal dos Sopros ali. Uma galera com, nossa, muita experiência e com muita vontade, assim, entendendo muito a música, né? E eu acho que casou demais, assim. O quarteto de cordas é um quarteto que grava pra uma galera, assim, né? O principal ali do quarteto é o Aramis, se eu não me engano. E daí o pessoal manda a escrita e eles gravam e entregam, né? Então, e esse processo foi... Cara, não tem como não dizer que, assim, ter uma música com detalhes de quarteto de cordas é muito sonho de banda, assim, né? De ter escutado realmente... Aí sim, eu concordo 100% a referência de Beatles e tudo mais, né? Então, a gente quer aquela coisa, aquela emoção, né? Que traz com as cordas. Eu acho sensacional, assim. E o Fabrício acertou demais a mão. Acertou demais. Vocês sempre tiveram uma preocupação visual e estética muito importante. Acho que isso está sempre conectado ao trabalho de vocês. Tanto os projetos gráficos dos discos, quanto os videoclipes. E nesse disco a gente tem uma capa muito linda, né? Eu queria entender como isso faz parte desse processo também de criação de vocês. De pensar na capa, agora nessa época, pensar em todos esses visualizers que entram para as plataformas de streaming. Como é a criação disso? Isso é uma parte posterior ao disco? Vocês já vão pensando enquanto estão construindo? Cara, eu adoro essa parte, assim, sempre estive bem próximo dessa parte. E a arte desse disco, ela já está sendo desenvolvida, acho que há quase um ano, assim, eu acho. A gente trocou uma ideia com o Eduardo Stendestiar, né, que é o artista que fez, que ele também é amigo de infância nosso, ele é músico, ele toca na Celton, que é uma banda brasileira radicada na Itália.
E ele é designer lá, ele trabalha num estúdio de design lá e tal. E a gente chamou ele para fazer a arte, porque tem isso também, sabe? Eu acho que é trazer para algo mais perto. Eu acho que todo mundo que a gente chamou para colaborar no disco são pessoas que são próximas, assim. E o Dudu é um cara que sempre esteve próximo da gente, conheceu a banda tipo, quando era um embrião ainda e tal. E ele é um puta artista gráfico. Daí a gente trocou uma ideia sobre ele criar uma capa que fosse um universo Dingo, assim, que chamasse elementos do disco, elementos da nossa música, e que criasse ali meio que um universo próprio mesmo, assim, sabe? Uma atmosfera ali, a gente queria algo colorido, a gente queria algo que fosse descontraído, quase lúdico, mas sem escorregar numa coisa boba, assim, sabe? Então, tipo, todos os elementos e tal, eles têm significados massa, tem uma malícia por trás ali que eu acho muito legal. E a gente deu referências, cara. A gente deu referências do Little Creatures, que é um disco do Talking Heads, que tem uma arte bem massa. E a gente falou também do Jardim das Delícias Terrenas, se não me engano, que é um quadro do Bosch, que é antigo pra caramba, que também é um quadro que tem 1 milhão de elementos, cenas acontecendo e ao mesmo tempo, quando tu bate o olho, ele é um caos harmonioso, assim, pra tu ver, sabe? Daí quando tu entra mais dentro de cada um dos símbolos, tu vai vendo o que tá acontecendo e vai desvendando coisas por trás, assim. E eu acho que ele mandou bem demais, cara. Bah, eu tô apaixonado pela capa do disco, assim, tá? Vale a pena conferir, né? Pra você que tá só nos ouvindo na internet. Ele trouxe, inclusive, quando a gente tava conversando, ele trouxe referência do Duke, do Green Day. É verdade, a capa do Duke. Eu acho curioso que vocês falam das coisas aí, vocês falam 1 ano de trabalho, 2 anos pra produzir o disco. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu fico curioso se vocês não ficaram ansiosos pra lançar as coisas, porque quando eu tava ouvindo o disco, eu fiquei pensando, meu Deus, só tinha 2 discos antes da Jingle, parecia que eu tinha uma vida com eles, e aí são 2 discos, esse é o terceiro, assim, mas vocês estão há tanto tempo. Aí vocês não ficam morrendo de vontade de mostrar logo pras pessoas? Cara, eu acho que sim. Com certeza, né? Muita vontade, muita ansiedade também. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente trabalha com uma ideia de que, enfim, a gente pensa numa carreira assim como uma coisa longa, né? E a gente tenta fazer as coisas da melhor forma que a gente consegue. E às vezes isso leva tempo, né? Então, sim, ainda mais sendo independente, com uma grana que rola. É isso, a gente depende muito do tempo de outros que vão fazer algo porque amam aquilo também e não podem, às vezes, dar a prioridade que a nossa ansiedade pede, assim, né? Então a gente aprendeu a esperar e tudo mais. E também porque a gente, acho que a nossa música e como a gente entende as coisas, até a própria forma de entender música e arte, é mais num plano da profundidade das coisas. Então eu acho até bom. Eu fico feliz de ouvir que com 2 discos a gente consegue fazer parte da vida de alguém. É porque aquilo é profundo a ponto de conseguir fazer parte por um tempo. E isso eu acho muito legal. Então isso diminui a minha ansiedade, por exemplo. Quando a gente... algo desse. Quer dizer que, enfim, né? Tá tudo certo, galera. Vamos lá, a gente tem que lidar com essas coisas, mas definitivamente, para o que é mais comum, assim, né, de discografia de banda e tal, a gente tem pouca coisa lançada, apesar de que a banda já existe há muito tempo. Sim. E a gente existe há muito tempo sem ter lançado nada. A gente ficou, sei lá, 6 anos, sei lá quanto tempo, só tô fazendo um show quase 10 anos com um EP de 6 músicas que a gente nem toca, não tem nada a ver mais, que era um outro momento da banda, assim, e a gente fazia aquilo e seguia, e aí o disco. Então, Maravilha, ele só chegou em 2015 e a banda já tinha muito tempo, assim. Sim. Por isso também, eu acho que essa criação desse universo em relação aos álbuns, assim, e as músicas, o imagético, né? Trazer um grande universo que possa ser digerido aos poucos e a gente vai vendo que as camadas... O nosso público, ele gosta das camadas, né? Sim. Ele gosta de ser a música favorita dele e depois ele entende outra coisa sobre aquela música e quando vê a outra música que vem depois tá uma resposta e ele criou toda uma relação com o álbum, sabe? E ele demora e essas coisas demoram, né? Se a gente pega o tempo pra escutar um disco de vinil, ele te obriga a sentar na frente do aparelho e parar e ouvir.
né? Então, a Dingo, ela tem um pouco essa lógica que é meio assim, a gente fala das referências dos anos 70 e esse nosso pé tá lá. É uma relação de uma experiência de ritualística com a música. De imersão, né? Exato. Sim. Perfeito. Vamos pro faixa a faixa, então? Agora é chão. O que era certo agora é ilusão. Se vier um trem na nossa direção, abra os olhos e segura. O disco, vocês têm como característica em todos os trabalhos de vocês de fazerem músicas de abertura que são espetaculares. Então, quando a gente já chega nesse disco, a gente já vem com uma coisa de revirar a cabeça. Eu queria entender como que foi o processo de produção de A Vida é uma Granada e por que vocês escolheram ela justamente como música de abertura. E que música, hein? Geralmente é assim, ó, a música que todo mundo diz, essa música tá muito boa, a gente, beleza. Então é isso aí, né? Porque sempre tem algumas que, essa aqui eu gostei muito, essa aqui eu gostei, entendi ela, não é a que mais me bateu agora e tal. Essa aí foi meio legal, galera. Temos uma música muito bacana aqui. Né? Então, traz essa mensagem toda, que eu acho que é uma boa forma de inaugurar um disco que fala... Inclusive, a gente conversava isso antes, né, Felipe, da questão de maturidade, mas não a maturidade sisuda e séria, né? Que às vezes é atrelada. Ai, que coisa mais madura, ou seja, que coisa mais séria. Não é isso, é um processo de vida, né? Então, lá no Maravilhas, a gente falou do mistério dos 30, né? Com um certo deslumbre. Ó, meu Deus, estamos abrindo uma porta que agora é os 30 anos, estamos perto dele, e é misterioso, é fantástico, o que nos espera? A gente passa por um processo com o segundo disco de olhar em volta desse lugar, olha, tem isso aqui, tem isso, né? As coisas mudam, ok. E agora a gente abraça essa incerteza das coisas, a inconstância, justamente por ter passado pela pandemia durante esse processo todo. E eu acho que essa música, ela consegue sintetizar essa sensação de que as coisas não estão no nosso controle, não há isso, é uma ilusão. E encarar a maturidade, a vida adulta, é aceitar isso de uma forma saudável, né? Conseguir conviver com isso. Eu acho que ele acaba tendo esse processo, assim, de pegar a gente num momento de vida e ter passado por isso, onde... E esse é o embrião dessa música, assim, né? Eu lembro de sentar na sala, em plena pandemia, e pensar, né? Isso tudo que eu tô vivendo é onde era teto, agora é chão, o que era certo agora é ilusão, mas é assim... Se vier um trem na nossa direção, abra os olhos e segure a minha mão. Vamos junto, tamo lá. Abraça. É quase um convite pro resto do disco ali. Exatamente. E tem umas músicas que elas têm uma força, assim, que tu até experimenta outros set tracklists, assim, né? Quando você tá montando ali, coisa e tal. E essa música que ela não conseguia ser encaixada em nenhum lugar que não fosse o primeiro, assim, sabe? Sim. Então, tipo, sempre que a gente botava ela mais pro meio do disco, meio que parecia que faltava lá na frente, assim, sabe? Então, acho que ela é uma música de estreia que é bem isso que se falou, assim. Abre as portas para tudo que vai estar por vir. Eu acho que é meio que quase que a premissa básica de tudo que é dito no restante do disco, assim, sabe? E o disco não ia ter esse nome, né? Foi aos 45 do segundo tempo que a gente definiu, ok, A Vida é uma Granada. Inicialmente a gente não queria ter uma frase assim que, bom, isso é uma frase que propõe algo assim, né? A gente queria a gente estava entendendo ele como um disco muito nosso, muito íntimo, né? Sobre nós mesmos e tal. Mas foi, enfim... Quando surgiu a ideia de, vamos botar A Vida é uma Granada, vamos colocar, acho que ninguém disse, né? É isso aí mesmo, galera, vamos aceitar. Boa. Aí a gente vai pra faixa de número 2, que é Parabólicas. Eu acho que ela fala um pouco disso que vocês comentaram aqui, de ter esse universo que a gente vivenciou na pandemia, mas também falar um pouco de uma forma mais universalizante, né? A gente tem esse cenário da cidade, esse cenário das conexões e desconexões. Queria que vocês falassem um pouco dessa faixa. Parabólicas eu fiz antes da pandemia, mas com a ideia principal de que o que diz ali no refrão, né? Quando nesse cenário apocalíptico, digamos assim, né? Que acabou quase que acontecendo de alguma forma.
Mas a ideia principal de que só o amor resistirá, eu queria muito que a Dingo tivesse uma música que tivesse a bandeira do amor, assim, acima de qualquer coisa. A gente nunca trabalhou muito isso. Tem, de algumas formas, isso tá presente na discografia. Mas enfim, quando eu fiz, eu pensei, esse é o momento de falar, de dizer que o amor resistirá, né? Quando tudo se for... Tem um pouco de uma ideia de um filme que eu, quando vi, eu pirei demais, que é o Interstellar lá. Sim. Que ele tem essa ideia como se o amor fosse uma dimensão, né? Algo como gravidade, alguma coisa assim. Então, acho que me vem na cabeça um pouco esse cenário futurista, o céu da cidade com, né, tapado por prédios tão altos que não se vê mais nem o céu de fato, essas conexões e desconexões das parabólicas que na madrugada jogam as coisas, mas acima de tudo, o que resiste a tudo isso, o que resiste ao concreto é o amor, né? Como uma coisa que vai ficar ali para sempre. Perfeito. Você falou muito sobre essa questão do amadurecer, e uma coisa que a gente aprende quando a gente chega aos 30 é saber dizer não. A gente vive nesse cenário de muitas vezes dizer sim pra tudo de uma maneira quase tóxica, e essa música ela tem muito disso, desse amadurecimento, desse saber dizer não. Queria que você contasse um pouco mais sobre como que foi o processo de composição dessa música, tanto a questão dos versos quanto as melodias, os arranjos, porque essa é uma dessas composições que, mais uma vez, saltam aos ouvidos quando a gente vai ouvindo esse trabalho. Massa, cara. Cara, essa música, eu fiz ela depois de uma ligação telefônica que eu recebi, e que foi uma ligação em que eu tive ali o meu limite cruzado, digamos assim, e eu consegui dizer não, e fincar o pé, e nada aconteceu, foi maravilhoso, tipo, funcionou. O mundo não acabou, né? Foi tipo ganhar um superpoder na hora, assim, sabe? Foi muito boa a sensação, porque eu acho que eu tenho um pouco essa dificuldade. E daí, cara, eu tava com o violão no colo, casualmente, e eu já tava pirando nos dois acordes ali, que fica toda a parte A e tal, e meio que saiu letra e melodia, assim, de uma, assim. E daí depois eu fui fazer a parte B, que é onde eu tô começando a cantar ali no disco e tal, mas é uma música que fala sobre isso que você tava falando, que é realmente celebrar o não como algo de libertação pessoal, assim, sabe? Tipo, tu vencer o teu próprio limite ali de conseguir dizer não e estabelecer, enfim, até onde vai o teu terreno ali, essas coisas que vem com o amadurecimento mesmo, que é difícil pra caramba, assim. Eu não acho que pelo fato de eu ter escrito isso, eu venci esse desafio para sempre, né? Mas foi muito bom poder colocar isso para fora desse jeito, que eu acho meio inusitado, assim, que é uma celebração super positiva a respeito do não, assim. Maravilha. Chegamos na faixa de número 4, Um Raio no Céu. Eu acho que essa é outra faixa que a gente volta a falar de amor, né? Dessas relações, e é algo que vai aparecer também de novo mais pra frente durante o disco. Queria que vocês contassem um pouco sobre essa canção. A gente pode falar também sobre as músicas sem ter composto elas, tá? Tudo bem. É porque o A Vida é uma Granada, ele é a primeira vez que aparece bem mais separado, assim, né? 2 músicas do Felipe, Lindo Não e Cheguei de Longe, e 2 do Fabrício, Tropeço e Pra Aliviar o Peito. Digamos assim, a gente dá esse nome porque ela surgiu com proposta de música, harmonia, melodia e letra, ou já encerrada ou praticamente finalizada, e assim foi o processo nesse disco, assim, né? Diferente dos outros que tem ou mais músicas minhas, ou músicas de todo mundo, enfim. Daí por isso que eu disse assim, mesmo que não tenha sido feito. Mas como foi falar. Fazer ela, né? Fazer ela foi... eu acho que peguei por tabela o fato de que o Hélio tava produzindo o disco e baixou um espírito vanguard, assim, que ela tem essa maciez, assim, do violão. Apesar de que a gente em nenhum momento mencionou, né, o vanguard ali. Eu troquei muita figurinha com o Hélio ali, eu me lembro, na época que a gente tava fazendo ela. E o que a gente falava ali, Felipe? Eu acho que tinha um pouco... O pessoal mencionou um Belle and Sebastian, né? Acho que uma coisa de uma melodia leve.
Eu acho que quando tu falou sobre a gente não precisa ter composto a música para falar sobre ela, o que eu ia falar, eu ia destacar o papel do Elinho mesmo nela, Isso. assim. Acho que o Elinho é padrinho dessa. Inclusive, eu acho que ele até talvez tenha tocado violão nela, agora me falha a memória a respeito disso, assim, mas é possível. E o Hélio é muito fã de Belle Sebastian, que é outro artista que tu mencionou aí, né? Então, eu acho que é isso, assim, ela talvez seja a nossa balada de amor mais leve, mais pop, assim. Então, é um terreno que a gente não tinha explorado tanto até então, mas que foi muito legal, assim. É uma música que ela tem todo um ciclo de acordes que se repete o tempo inteiro. E daí, na parte B, ela vai para uma outra onda, assim, mais contemplativa, imagética, assim. E daí volta para aquele estado de graça ali daquela sequência harmônica ali que é um clássico, assim, da música, né, do século XX, essas coisas assim. Mas eu acho que é isso, velho. Eu acho que ela celebra. Acho que o Renan já introduziu de um jeito bacana, assim, o que eu penso também sobre ela. Ela celebra e não lamenta uma relação que já foi de um jeito e não é mais, sabe? Sim. E é isso, sabe? Não é um lamento sobre como era e que bom. Porque ela fala de coisas nostálgicas e ela tem esse ar, assim, também, pela própria forma como ela é, harmonia, melodia. Dá essa saudade na gente. Quando eu escuto, me dá uma certa saudade quando eu escuto essa música. Mas ela fala de um jeito bom sobre isso. Perfeito. E aqui, a Isabela Costa, nossa assessora de imprensa querida, passou aqui no ponto eletrônico que o Hélio, de fato, gravou violão de Raio no Céu. Então é isso aí. A gente chega na quinta faixa, Eu em Busca de Mim, e de novo a gente vai para essas questões existenciais, e aí, tanto musicalmente quanto em termos de letra, ela é uma dessas canções que tem um traço bastante significativo dentro do disco, que são esses altos e baixos, essas canções que começam pequenas e de repente te jogam num turbilhão instrumental e poético, quase transcendental em alguns pontos. Ela começa com essa levada de violão, num barulho de chuva, e acaba ali com aquele fechamento muito bonito que fica repetindo Até o Infinito Eu Me Atirei também. Cara, que espetáculo de canção, assim, como que foi criar essa faixa, que é uma das minhas favoritas aqui dentro desse disco. Que legal. Eu acho que essa música... Eu vou começar falando isso e entrego a bola pro Felipe, pra resumir. Mas essa música, ela contempla, em termos de referência, o que toda banda hoje em dia quer fazer, que é ter a sua música Fleet Foxes no disco, né? Então... Não, mas tem mais coisa. Tem mais coisa. Tô brincando. Tem muito Clube da Esquina, eu escuto muito Clube da Esquina nela, escuto muito Beach Boys nela, assim, eu acho que... Que são as duas coisas que o Fleet Foxes roubou a vida inteira, Milton Nascimento e Brian Wilson. E daí eu acho que quando a gente estava discutindo coisas do arranjo dela, teve muita coisa de Beach Boys comentada, principalmente o jogo de vozes no final, que tem um cruzamento de sei lá quantas vozes são, assim, mas eu acho que tem umas 3 ou 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo, em ritmos diferentes e tal. E ela é uma música que eu acho que a gente chegou num arranjo legal para ela. Eu piro muito em arranjo, sabe? É uma coisa que eu acho muito fundamental, assim. Acho que é uma parte da narrativa muito grande para ser trabalhada e para ser explorada, assim. Acho que a gente gosta pra caramba de fazer isso. E essa música, ela começa de um jeito mais singelo, né? Tá chovendo, é uma viola, tá falando sobre ter acordado, só que ao mesmo tempo que tu tem uma frase de violão aguda e brilhante e harmoniosa, ela é também um pouquinho inquieta, né? E daí ele vai narrando toda a trajetória do processo mental dele e o arranjo vai indo atrás, assim. E o que eu acho muito legal, assim, uma coisa quase de metalinguística, assim, é que o Eu em Busca de Mim, ele se dá em vários processos ao mesmo tempo no final, em ritmos diferentes, que são esses cruzamentos de vozes, né? Que eu acho que o processo de busca por si mesmo, ele tem um pouco disso, assim, sabe? Ele não é uma trajetória que tu tá ali parado só num ponto e tá vendo as coisas de uma maneira única, assim, né? Tu tá sempre meio que tentando olhar as coisas por outro lado, e quando tu vê a pessoa que tu era, tu já não é mais, então a tua própria perspectiva sobre as coisas vai mudando, assim. Então acho que ter conseguido colocar isso dentro do arranjo do som, eu acho que é uma coisa massa, assim, sabe?
Perfeito. Eu lembro que ela surgiu com alguma ideia que eu tava querendo falar. E depois, acho que tendo conversas com o Fabrício um pouco, algumas coisas, eu lembro de ter encaminhado ela para um lado assim. Eu vou falar um pouco sobre o Fabrício, né? Eu me lembro de ter pensado assim, como um cara que se joga na vida, assim, essa coisa de... Ele tava no momento muito falando sobre isso e conversando bastante sobre isso. Então essa coisa de... tô solto no espaço, se atirar, né? O brilho da lua e tal, o corpo no mundo, enfim. E eu lembro bem de ter na minha cabeça, já escutava essa sobreposição final de palmas, que algumas fazem tchá, 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 e outras fazem só tchá, marcando bem o tempo, e as vozes que vão se somando, e vão, como o Felipe falou, eu em busca de mim, eu em busca de mim, e junto tem o é tudo junto em tempos diferentes, somado, e dá um grande balé. Pô, espetáculo. Maravilha. A gente chega então em Doce Delírio, que foi a faixa que foi lançada como primeiro single, tem um clipe maravilhoso, e eu acho que é talvez esse momento super pop, assim, do disco, conversa Delícia com essas coisas de música. que vocês falaram de algumas referências. Eu acho que tem esses ecos da Marina Lima mesmo dos anos 80, tem essas coisas bem que chamam a gente, é um refrão que fica na cabeça, assim. Queria que vocês falassem um pouco tanto sobre a canção quanto sobre o vídeo. Cara, o vídeo foi uma criação das meninas da Mescal Studio. Assim como os visualizers, né? Elas fizeram os visualizers do disco inteiro e criaram ali alguns vídeos que dialogam entre si, assim, conseguiram montar um disco inteiro com essa dimensão visual, assim, e foi muito legal. O roteiro delas também fazem alusão ali ao ET, né? Que é essa coisa de mais nostálgica, de uma época perdida e de realização de sonhos também, enfim, encontrar ali, né, uma coisa diferente no meio de tudo que está rolando, assim. E essa é uma das músicas mais divertidas de tocar, uma das músicas que o arranjo talvez mais tenha dado trabalho, porque ela tem essa coisa da canção pop, de um arranjo mais, talvez, anos 70, 80, assim. Cara, lembra muito Lincoln Olivetti em alguns momentos ali, essas canções pode crer, pop, que pegajosas, radiofônicas, sabe? Meio Lulu Santos, assim. Total. Obrigado, pessoal. Vocês estão me deixando muito feliz. Falando eu falei pro Felipe... Eu lembro de ter chegado na sessão de gravação da pré ainda, eu tava ouvindo assim, eu falei, cara, a batera, eu imagino ela assim, ó. Com essas coisas daí claro, isso é... Um belo dia resolvi mudar. A batera, isso que tava na minha cabeça, assim, né? Eu me lembro, cara, precisamos fazer vai ser assim esse arranjo, agora ninguém me segura, mano. É massa, né? E é bem essa referência, né? Tutti Frutti ali, né? Rita Lee. Perfeito. Ela é uma música de escape, né? Música de escape. Não, de forma alguma. Eu acho que o disco inteiro, mesmo quando vocês tendem a esses momentos de euforia, tem sempre isso eu acho que é até uma coisa que é bem constante no disco inteiro, que é um toque de melancolia, assim, que eu acho que é até natural de tudo que a gente passou durante o período pandêmico, né? Total. Ela foi feita... Doce Delírio foi feita, de fato, dentro da pandemia e foi a minha forma de sair daquilo e conseguir viajar pra algum lugar, e era numa beira de uma praia com uma fogueira e era o Doce Delírio, né? Essa é a ideia por trás dela. Perfeito. Digamos que na Dingo a melancolia tem o sono leve. E saindo desse momento de euforia dentro do disco, a gente cai em Desconstrução do Ser, que é a 7ª faixa. Ela tem essa abertura em inglês no começo. Tem essa atmosfera meio Beatles, meio Beach Boys, mas eu acho que acima de tudo tem muito de jingle aí dentro também desse processo. Como que foi essa canção que tem de novo, oscila entre a melancolia e a esperança o tempo inteiro, principalmente na construção dos versos, né? Pode crer, eu chamo... Pra mim isso é um pouco também o que é o soul, né? Essa coisa de tentar colocar o que a alma diz pra fora, sabe? Eu acho que temos uma alma melancólica, mas uma alma esperançosa também. Então, ela tenta, enfim, acalmar. Eu acho que ela é uma música de colocar
uma força pra dentro de quem ouve, assim, sabe? Eu acho que é de confiar nos instintos e tudo mais. Eu até fiz um vídeo explicando um pouco esse processo. Fiz essa música depois de uma ligação longa, né, com a Bianca, minha esposa, e ela, na época, relatava um monte de coisa. Eu tava longe, não conseguia solucionar nada e não conseguia resolver nada, então desliguei o telefone com aquele sentimento engasgado e quis falar isso: confia, vai, né, confia no... Sinta seus ossos, assim, e surgiu em inglês, né? A primeira coisa foi go ahead, trust your feelings e tal. Então, eu acho que ela tem, sim, esse tipo de cadência que traz melancolia, que tem a forma como é a harmonia, mas também é muito soul, né? Também é muito, enfim, Marvin Gaye, Al Green, Curtis Mayfield e tudo mais que quiser listar aí, que é muito, pra mim, é muita influência, assim. E trazendo mais pro nosso lugar, o Tim Maia também faz muito Sim. isso, né? Ele importou da sua forma essa melancolia pra falar das coisas da alma. E ele também tinha essa coisa de oscilar entre o inglês e o português, principalmente quando ele volta dos Estados Unidos pra cá, né, nas primeiras composições. Total. Bonito demais. Ah, caramba. Eu acho que tem o lance do arranjo desse som que eu gosto bastante, assim, é uma música, acho que quase toda ao vivo, assim, né? Uma música bem orgânica, assim, na sua execução. É uma música de groove, então é uma música que teve bastante improviso. E acho que vale ressaltar umas coisas também de neo soul, que a gente gosta muito. E que eu ouvi bastante, assim, tipo D'Angelo, Total. os Erykah Badu, os Lauryn Hill, que é essa galera que bebe dessa fonte da soul music, Otis Redding e coisa e tal, anos 60, mas com essa já modernizada e essa puxada de bola mais pro campo do hip hop, do beat, assim. Eu acho que é uma referência que talvez seja mais difícil das pessoas pescarem, porque talvez pareça mais inusitada, assim, mas é algo que a gente super conversou e levou em consideração, assim, esse tipo de sonoridade que a gente gosta bastante também. Maravilha. A gente falou aqui várias vezes de melancolia, dessas sensações. Eu acho que essa faixa que a gente vai falar agora, que é Eu Cheguei de Longe, tem bastante disso, né? Ela é uma faixa mais calma, assim. E ela tem essa letra que é muito bonita, mas tem esse fundinho de melancolia, né? Bom, falando sobre melancolia, cara, essa música, ela é digamos que a minha sampa, né? Mas eu não sou nenhum Caetano Veloso, então Eu Cheguei de Longe. Mas é uma música que fala sobre a minha mudança para São Paulo, cara. Eu fiz ela durante esse processo e é um processo que não é simples, porque a gente vem de Porto Alegre, é uma cidade que tipo, tem 10% do tamanho de São Paulo e tinha muita coisa aqui, muita novidade. Acho que São Paulo vai seguir trazendo novidade pro resto da vida, assim. E é uma música que fala um pouco sobre essa transição e querer acreditar nesse movimento, sabe? Tipo, existe um lugar para uma melancolia do que tu tá deixando para trás. Sim. E do que tu não saber o que ainda tá por vir, sabe? Existe isso daí, mas eu acho que, acima de tudo, ela é uma canção que tem uma intenção, assim, de ser uma injeção de energia para esse movimento que eu tava fazendo, sabe? Ela é uma música que o Thiago Ramil me ajudou a finalizar ela uma das vezes que ele tava aqui em São Paulo e ele tava bem no processo de mudança para cá, que acabou não se concretizando, mas enfim, a gente finalizou a música aí numa madrugada aí. E é isso, uma música bem pessoal nesse aspecto, assim. Mas é curioso que você falou, é uma música muito pessoal da sua experiência, mas às vezes todas que eu ouço, ela também me toca nesse espaço dessa experiência, de vir do interior para São Paulo, de ter essa tensão do medo. Você falou, né, Porto Alegre, uma cidade muito menor. Eu venho de uma cidade ainda muito, muito menor que Porto Alegre, então acho que dá essa sensação de que é isso que eu falei, tem uma melancolia, mas tem essa sensação de coragem e de enfrentamento também. Uhum. Parece
Eu sei que a letra de Tropeço, ela oscila entre esse fim e recomeço, assim, mas... Puta merda, cara, que canção que quebra a gente no meio. A gente passa, eu acho que o tempo inteiro durante o disco você tem esses momentos de alegria e tristeza controlada, mas quando chega aqui, assim, é tudo tão bem trabalhado, tão doloroso, é uma coisa que toca tanto, mesmo sendo esperançoso. Como que foi conceber essa composição e como que foi trazer a Paola pra cantar junto com vocês dentro dessa faixa também? Essa música o Fabrício nos apresentou e foi quase unânime, assim, todo mundo falou, cara, que música linda, assim, né? Sim. Que composição linda. Essa e Pra Aliviar o Peito, depois a gente conversa. É que o Fabrício é um compositor muito bom, assim, ele é um cara que traz muita riqueza na forma como ele compõe, ele tem muita jogada de harmônica interessante que acontece. E ele passou por, acho que ele trouxe uma coisa muito verdadeira dele, de uma questão de relacionamento, assim, da forma como ele enxergou e consegue transparecer muito essa verdade, assim, no som. A forma como ele interpretou tudo o que aconteceu. E ela tocou demais, assim, a gente falou... Essa é aquela música que seria tema de personagem de novela, que quando, né, aquela coisa, assim, que toca toda hora que aparece. Sim. Enfim... Eu acho ela muito, muito bonita, assim. E a Paola, justamente pelo fato dela ter essa estrutura, que ela faz uma volta e depois repete a música, a gente pensou, cara, aqui é um espaço maravilhoso para algo que seria muito interessante, que é trazer um outro lado de alguém que tá ali junto, né? Então, independente de quem seja, mas é uma outra voz lírica, né, digamos assim. E a Paola representou isso porque ela é uma das cantoras mais impressionantes que a gente já escutou atualmente, assim. Ela é realmente, a gente adora a Paola, é uma querida, tá super envolvida lá na Pedra Redonda, que é o estúdio que a gente gravou e tal, é muito próxima, já tinha participado de shows nossos, né, cantou músicas em show, e essa afinidade estava ali pronta para ser registrada, né, eu acho que foi uma grande oportunidade para isso. Eu acho que ela fez essa música ganhar algo que ela não teria, assim. Eu acho que essa música pra mim é muito da Paola, assim. Por mais que ela não fez a composição, ela trouxe o espírito ali e, pra mim, ganhou. Me lembrou até algumas coisas quando o Marcelo Genesi trabalhava junto com a Laura Olivieri, aquelas canções mais singelas, mais sutis, assim, de ter essa combinação das duas vozes, sabe? Foi uma coisa que me emocionou muito ouvindo essa música. Que massa. Que massa. Que na interpretação dela tu falou que é uma música que quando toca ela pega, assim, foi uma intenção, inclusive, trazer o máximo na interpretação vocal, assim, essa mesmo de estar ali no estúdio, pessoal, traz uma voz mais destruída que tu conseguir, né? E Sim. eu tenho essa questão da voz, de colocar ela e de cuidado estético, técnico, papapá, que eu vou ali, me preocupo com essas coisas, e ali essa música que ela é pra entregar algo, assim, essa pessoa, ela sentou no sofá e ela tá destruída nesse momento, e ela precisa cantar o que ela sente agora. Perfeito. Maravilha. Muito bom. A gente falou da Paola, é a Paola Kirst. Para quem tá nos ouvindo e não conhece o trabalho dela, acho que vale procurar o álbum Costuras que Me Bordam, Marcas na Pele. É um trabalho muito, muito bonito e vale ser reconhecido. E a gente vai chegando já pro final do disco, né? Com a faixa Vamos Rir de Nós. Eu acho que ela já vai encaminhando esse fechamento, assim. Porque eu acho que o disco é bem redondinho, como se ele nos contasse uma história, assim. Como se a gente estivesse passeando por ela. E eu acho que essa vai abrindo os caminhos pra fechar, assim, esse encerramento bonito. Queria que vocês falassem um pouco sobre ela. Cara, essa música, pra mim, ela é uma paulada, assim. Eu acho ela uma das músicas mais bem resolvidas do disco, assim, em termos da composição, junto com o arranjo que a gente criou e a interpretação e coisa e tal. Eu me lembro que eu cheguei um dia na casa do Rodrigo e ele tava já com o esqueleto dela, e eu falei, desgraçado, velho. Aí eu, tá, né? E daí eu me lembro que a gente escreveu algumas coisas juntos, eu tava com gasolina para esse tema aí, rolando na minha vida. Isso já na tua casa, daí. A estrofe que diz são caminhos que encontram nossos pés, desejos que separam nossas mãos. Exatamente. Essa parte aí a gente fez junto na tua casa. Isso eu lembro. E
E, é uma puta composição dele, assim, eu fiquei bem embasbacado quando eu ouvi, foi muito massa poder contribuir um pouco, assim. E ela tem uma coisa... Eu pensei muito em Radiohead, assim, com relação à sonoridade e arranjo de algumas coisas, assim, sabe? Então ela tem umas coisas meio eletrônicas, ela tem algumas ambientações que trazem esse lance da solidão, da melancolia e tal. Gosto muito de como a batera entra marcando o aro só, e só depois lá na frente que entra a batera com a levada. Então essa música me bate forte porque eu acho que a gente acertou a mão assim em vestir aquela composição com aquele arranjo, assim, sabe? A inspiração indireta pra ela é porque eu tava num período escutando bastante um disco da Marina Lima e tem uma música que, uma delas, né, que fala: eu não sei dançar tão devagar pra te acompanhar. E daí tem algum ar disso, assim, né, que essa coisa da harmonia, essa melodia. A Marina Lima é super melancólica também, e é um melancólico dançante que dialoga com o Lulu Santos, que também tem um melancólico dançante que a gente, acho que, sintonizou nessa rádio aí pra fazer algumas coisas. Renanzinho é fã dela aí. Eu sou muito fã. Eu gravei, inclusive, um programa especial sobre esse álbum, que é o Marina Lima, junto com a Letrux. Então é bem legal. Demais. Se a gente tem alguma coisa nunca dita, nem tudo vai tão mal. Se a gente fala pra aliviar o peito, a gente canta que o mundo é perfeito, a gente chora pra sorrir. Não fica. Depois desse turbilhão emocional aí nesse disco todo, a gente finaliza com Pra Aliviar o Peito, que é outra composição que, de certa forma, meio que condensa todos esses elementos. Ela começa pequena, cresce, explode aí no final. Por que vocês escolheram ela? Foi natural? Foi uma dessas que vocês falaram, essa aqui tem que ser pro fechamento mesmo? E como que foi a concepção dessa faixa também? Cara, acho que não tinha... Esse também é um caso de que não tinha como botar nada depois dela. Ela é muito grande no final, né? É, porque ela tem essa coisa meio mântrica da frase que fica se repetindo no final, e a instrumentação fica gigantesca, 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 e daí tu faz o que depois disso? Assim? Né? Tu termina o disco e começa a pensar no quarto, assim, né? Daí eu acho que ela acabou pegando isso, e eu acho que tem uma coisa também dela dar esse afago final, assim, no ouvinte, depois de toda a jornada de... Enfim, né, de algumas desilusões aí que estão na trajetória da vida de todo mundo e coisa e tal, que a gente reconhece no disco, mas que no final a gente dá uma amenizada, assim, e, tipo, bom, faz parte do percurso, paciência. Ela é um abraço apertado, essa música. Ela é uma música que é uma composição do Bri também, né, do Fabrício. E ela fala um pouco sobre mim e sobre o Rodrigo também. E o disco tem essa característica, ele é super íntimo, assim, sabe? Então, é legal. O que eu acho legal, que é uma coisa que a gente conseguiu fazer nesse disco, que eu acho que nos outros, talvez não da mesma forma, pelo menos, é que a gente conseguiu ser mais íntimo e mais específico. E às vezes, quando tu faz isso, se tu dá muita sorte, tu consegue acertar em algo um pouco mais universal. Então, às vezes é isso. Às vezes é uma música que fala sobre um fim do relacionamento, que fala sobre algo muito específico, que talvez contigo tenha sido um pouquinho diferente, talvez tenha sido exatamente igual, mas tu fala, caralho, isso foi feito pra mim, sabe? Só que é isso, a gente é humano há muito tempo e se apaixona, e se separa e tem filho, e a gente morre há muito tempo. Então, é legal poder explorar esses diferentes aspectos da vida, assim, de diferentes formas e conseguir atingir mais gente, sabe? E eu acho que a mensagem dessa música, ela tem um pouco desse universalismo da coisa, assim, de tu botar na balança exatamente o que diz ali, né? Não fica tudo bem, tudo vai tão mal. Perfeito. Gente, para fechar uma tarefa difícil que a gente sempre lança para os artistas, eu peço para que vocês escolham
cada um ou uma única canção, que representa esse disco pra vocês, a sua favorita, ou que vocês acham que, putz, ouça essa aqui é a grande faixa do disco. Uau. Então, pra mim, A Vida é uma Granada. E eu escolho ela porque eu gostei muito do resultado dela. Acho que ela não tá tão diferente de como eu imaginei ela também. Assim, acho que a gente conseguiu sintonizar bem nela. E a primeira... Eu esqueci de falar isso em relação a essa música. A primeira coisa, quando eu mandei no grupo, acho que foi o Felipe que falou. Cara, essa música me lembrou muito Gal Costa. A forma da melodia, como... Quando você... Essa coisa esse agudo, assim, né? Então, agora, mais do que nunca, ela ganhou mais esse significado da gente não ter mais a Gal e, enfim, pra mim, essa música aí. O Rodrigo dificultou a coisa pra mim agora. Mas, cara, deixa eu pensar. Eu acho que eu vou botar Eu em Busca de Mim. Talvez porque o nosso papo sobre ela tenha feito eu retomar todo o carinho que eu realmente tenho por ela. Assim, acho que é uma música que a letra é muito massa e a construção do arranjo é muito legal. E eu acho que eu sempre quis, quando eu era um pirralho e eu via, sei lá, Beach Boys com 14 anos de idade, assim, eu sempre quis criar alguma coisa que fosse esse carrossel infinito de sonoridades que te transportam para outro lugar, assim. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso com esse som. Então vou botar ela dessa vez. Legal tu mencionar ela, porque ela foi uma das músicas que eu acho que mais todos nós colocamos a mão na composição dela. Tem um pouco da letra de um pouco de uma parte B que foi uma ideia de um outro, assim. Foi um processo bem dingo. Que legal. Gente, muito obrigado pelo papo, foi muito bom conversar com vocês. Quero sentar no recreio junto com vocês para ouvir os discos com vocês, porque são as mesmas coisas que a gente ouve e compartilha aqui também. Que legal. Queria deixar esse espaço para vocês deixarem redes sociais, onde as pessoas encontram o trabalho de vocês, o que vem aí de turnê para divulgar esse disco também. Maravilha, pessoal, muito obrigado, isso foi muito legal, é realmente maravilhoso a gente poder falar em mais profundidade sobre as próprias músicas. Eu acho que já no início vocês dão esse disclaimer, eu vou repetir ele. A música é de quem escuta, né? A obra a gente fez, mas deem o significado e a interpretação que quiserem depois de escutar, ela é de vocês. Mas muito legal falar sobre o que nos inspirou, o que nos inspira. Agora a gente se chama Dingo, né? Somente Dingo. Então pode encontrar no Twitter @Dingo sem Bells. É assim que estamos. @Instadingo, @Facedingo, para quem ainda insiste em usar o Facebook. Que mais? Estamos até no TikTok também, nos esforçando lá. Mas daqui a pouco a gente dá mais atenção para ele. Enfim, pessoal, a gente quer muito ver vocês nos shows. Tem show de lançamento. Não sei quando vai ao ar isso aqui, se já foi. Obrigado por terem ido. Se não, espero que vocês vão lá, mas dia 25 de novembro no Cine Joia, dia 26 de novembro no Opinião. E ainda não temos uma agenda montada, mas a nossa esperança é que isso seja só o começo de uma turnê que tá vindo por aí. Esse álbum ele foi lançado em todas as plataformas e ele vem no formato físico de disco de vinil, com a capa bonita, grandona, com um trabalho gráfico para todo mundo aproveitar bastante. Vai estar à venda nos shows e a partir dos shows vocês vão conseguir comprar também. Já nos shows já vai ter para vender? Sim. E estamos no selo Rocambole, nos ajudando em tudo isso, dando suporte e fazendo a fita acontecer junto e misturado. E é isso. Estamos aí. Sigam, curtam, escutem e espalhem o mais que vocês puderem a Dingo, porque a gente faz com muito carinho e é muito bom ouvir quando tem gente aqui que tá falando coisas que a gente quis dizer e concorda. Perfeito. Valeu demais, pessoal. Obrigadão aí, Kleber e Renan e todos os nossos queridos ouvintes. E nos encontramos por aí. Escutem a nossa música e colhem nos nossos shows que a gente vai adorar. Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais.
Eu sou o _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsme em tudo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.